Amém, gente, a paz do Senhor, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu peço que os irmãos possam se acomodarem, nesse exato momento da palavra, tomarem os vossos assentos, e só ficar só uma única pessoa na portaria. Glória a Deus. Eu tenho visto que Deus tem movido as águas nesses últimos dias e tem feito maravilha em nosso meio. Um poder de Deus, queridos, extraordinário, que tem sido manifestado aqui nesse lugar. Aleluia, glória, glória, glória. Quando a igreja simples, simplesinha, humilde, que tem o coração realmente voltado realmente para Deus, querido, é certo essas coisas acontecer na igreja. Manifestação do poder de Deus, amém? O nosso ministério, é um ministério profético, que crê no poder da palavra. Cremos nas revelações, cremos nas profecias, cremos, no mover de Deus. Esse é o nosso ministério. Ministério que crê, ministério profético. Aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra pausadamente nessa noite, desse dia, para que venhamos entender, mesmo porque é uma mensagem que nos fala acerca do reino dos céus, que nos fala acerca entre o noivo e a sua noiva. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Mateus e o capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer um tema subordinado, cerca do noivo, que é o cordeiro, e a sua noiva. O noivo e a sua noiva, o tema subordinado da noite. Ele diz assim, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz ao servo: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai
para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Apresentai-vos. Aleluia. Eu já orei, a oração já foi feita. Eu quero estar entrando nessa noite diretamente na palavra de Deus. Aleluia. Sabemos que Jesus, ele sempre, ele falava por meio de parábolas. Aleluia. As parábolas representam mensagem que está sendo lançada, um fato histórico, uma história que está sendo narrada. É uma parábola, uma mensagem indireta. E por que não falar uma mensagem por meio de código? Amém? Presta atenção uma coisa: quando se refere a uma mensagem, querido, presta atenção uma coisa, por meio de código, que é uma mensagem indireta, parábola, eu pergunto para vocês: é fácil entender a mensagem? Não é isso? Pois verdadeiramente Jesus muitas das vezes falava por meio de códigos, mensagens indireta, narração, histórico. Jesus fazia muitas e muitas comparações. Preste atenção que Jesus trazia as coisas dos céus para a terra, e em meio às suas parábolas, em meio às suas mensagens, ele assim lançava as mensagens que as pessoas tinham uma certa dificuldade de entender a palavra. Aleluia. Por quê? Era uma mensagem indireta, e só conseguia compreender as pessoas que realmente tinham o plano da salvação de Cristo, porque caso contrário não teria como entender as mensagens. Lembra de que forma Jesus falou para Nicodemos? Aleluia. Dizendo para Nicodemos, em uma das suas parábolas diferenciadas, Jesus disse para Nicodemos que era necessário que nascer de novo, e quem não nascesse da água e do Espírito não poderia o quê? Ver a Deus, ou entrar no reino dos céus. Aí eu pergunto para vocês: Nicodemos entendeu a palavra? Não. Nicodemos não entendeu a mensagem. E Nicodemos, ele era o quê? Chefe, um líder. E por que não falar nos dias de hoje, podemos comparar o Nicodemos como? Obrigado.
Podemos comparar o Nicodemos como um grande, pessoal, como um grande teólogo, né? Um grande mestrado, um grande professor em palavras, um homem estudado, mas, portanto, Nicodemos não entendeu a mensagem que vinha dos céus. Aleluia. E ele disse, né, quando Jesus disse que quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito, Jesus disse, na verdade eu vos digo, Nicodemos, que vos é necessário nascer de novo. E ele disse, mas Senhor, de que maneira porventura poderá voltar o homem ao ventre materno e nascer de novo? Jesus disse, olha rapaz, tu és mestre em Israel e não entende, não compreende o que eu falo, né? Porque eu falo das coisas celestial, eu falo em outras palavras por meio de mensagens narrativas, mensagens, aleluia, que são fatos e que está prestes a acontecer. Jesus narrava muitas das vezes coisas que não estavam acontecendo, entenda, mas que seria uma mensagem futura, que iria estar se cumprindo no futuro. Seriam as parábolas lançadas, mensagens indiretas. E agora, a palavra do Senhor diz que o rei, imagine só, como entender essa parábola, né? Veja bem, acabamos de ler Mateus, capítulo de número 22. São parábolas narrativas, mensagens indiretas. Eu estou sempre repetindo para que vocês possam entender o sentido. Aí agora a Bíblia diz, queridos e amados ouvintes, que o rei, Jesus, contando a parábola e dizendo, olha, o reino de Deus. Olha como Jesus começa essa parábola, dizendo, o reino de Deus. A gente já começou do céu. O reino de Deus é semelhante ao rei. Estou certo? O reino de Deus é semelhante a um rei. Quem é esse rei que o próprio Jesus está demonstrando? O reino de Deus é semelhante a um rei. Eu quero explicar pausadamente, né, os detalhes dessa mensagem. Quando Jesus diz que o reino de Deus, Jesus já começa pelo céu, o céu, o reino, né, é semelhante ao rei. Esse rei representa o próprio Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus, na sua narrativa de parábola, Jesus diz, olha, o rei, né, preparou as bodas para o seu filho. As bodas quer dizer o quê? Uma festa de casamento. Mas Jesus disse que o rei preparou as bodas para o seu filho. Eu disse que o rei seria o próprio Deus. As bodas seria uma festa de casamento. Mas Jesus disse para o seu filho. Quem seria o filho? O próprio Jesus. Veja bem o sentido da mensagem. Mas agora Jesus disse, olha, o reino de Deus é semelhante ao rei. Deus preparou as bodas, né? Preparou a festa, né? Para o seu filho, né? Porque não fala diretamente para o casamento do noivo. Quem será o noivo? O próprio Jesus, né? Ele preparou as bodas, ele preparou a festa para o casamento do seu filho,
Jesus. Aí agora a Bíblia diz que ele chama os seus servos. Quem seria os servos do rei? A igreja? Ainda não. Os servos do rei seriam os obreiros. Ainda não é a igreja. Vamos chegar lá. O servo do rei, é aquele que está em atividade. Entendeu? Obreiros. Então ele chama seus servos. Olha, quem está em atividade, veja bem. Ele chama os seus servos e diz: olha, vai lá, avisa aos convidados que já podem vir para as bodas, a festa. Podemos perceber que na festa já tinha convidados. Agora, já que tudo estava preparado para o casamento do noivo, para com a sua igreja, os convidados seria quem? A igreja. Os servos seriam os obreiros. Agora o seu Senhor tinha dito: vai lá, e avisa aos convidados, avisa a igreja, dos palavras, avisa aos convidados que já podem vir. A Bíblia diz que eles foram, os servos foram, obreiros, dos palavras, foram, avisou aos convidados. Os convidados não fizeram questão, ouviram a mensagem e se fizeram de desentendidos. Já tinham sido convidados, os primeiros convidados para a festa, para o casamento, para encontrar com o noivo, a igreja. Mas a princípio, os primeiros convidados não deram ouvido. Quantas pessoas vocês, obreiros, recebendo o ID do Pai, sai por aí convidando as pessoas para a festa, para o culto da igreja? Quantas pessoas diz que vai? Não é isso? E nós preparamos tudo, preparamos a casa, ornamentamos a obra, a festa. Aí depois vocês vão lá de novo e a pessoa hoje não dá. Mas tudo está pronto, eu convidei. Pessoas diz desentendido. A Bíblia nos diz que o rei novamente chama os seus servos, que eu acabei de falar, que representa os obreiros da casa, e diz: olha, vai lá de novo, chama pela segunda vez, presta atenção, chama que os convidados, porque as bodas estão preparadas, a casa está preparada, a casa está arrumada, a casa está ornamentada. Chama. A palavra do Senhor nos diz que pela segunda vez os servos do rei vai novamente chamar os convidados. Quando chega diante dos convidados,
A Bíblia diz que uns disseram: eu vou para o campo. Outros disseram: eu vou cuidar dos meus negócios. Cada um tinha uma desculpa, não é isso? Para não aceitarem o convite de estarem hoje na casa de Deus, de estarem nas bodas, na festa do casamento. Imagine que, queridos, esses convidados, né, seriam a igreja, as pessoas lá fora. Mas pastor, lá fora Deus não chama só crentes, Deus chama os gentios também para que eu sirva a Ele. Deus chama ímpios para que eu possa adentrar também na tua casa. Deus chama as pessoas que estão perdidos, vai e convida, né, para que possa adentrar na festa. Me chama a atenção, queridos amados ouvintes, que, aleluia, que a Bíblia diz que eles, além de não irem, não aceitarem o convite, a palavra do Senhor diz que eles espancaram os servos, maltrataram os servos, eles mataram alguns servos do Senhor. Imagine obreiros voltados à obra, recebe o ID do Pai, né? É o trabalho ardor, aleluia. Deus falou para o profeta Ezequiel, se me memória agora não me foge, no capítulo de número 2 a 3, né, que ele iria enviar o profeta a um povo obstinado de coração, de dura a servir, mas que não era para o profeta, né, ter medo, que ele ia passar por sarças e espinhos a obra. Olha, muitas das vezes você vai ter que enfrentar, né, certas durezas, você vai ter que enfrentar certas retaliações, você vai ter que enfrentar certos ataques do inimigo. Mas pastor, mesmo fazendo a obra, mesmo fazendo a obra, vai ter momento em que você vai estar na intenção de fazer o bem, mas você vai se deparar ou se bater com pessoas que estarão maquinando o mal contra ti, contra você. E Deus disse: vai, ide. Os obreiros do rei foram, chegaram lá, os convidados massacraram. A Bíblia diz que mataram alguns obreiros, alguns servos do rei. Aí eu pergunto: será que Deus não é justo para fazer justiça? A palavra do Senhor nos diz que o rei, né, ficou apavorado, se irou. Amém. Eu acabei de falar que esse rei, essa parábola, essa comparação narrativa, essa mensagem indireta, está se referindo a Deus,
A Bíblia diz que o rei ficou irado. Por quê? A palavra nos diz que ai daqueles que mexem com a menina dos olhos de Deus. Ai daqueles. E fizeram o quê? Mexeram com os obreiros. Tocaram. Glória. Aleluia. Preste atenção uma coisa. Mexeram com os obreiros, tocaram nos ungidos de Deus. E agora? A Bíblia diz que o rei ficou irado. E agora o rei envia um exército para punir aqueles homicidas, aqueles que eram convidados. O rei envia um exército para eliminar. E esse exército representava na palavra narrativa indireta, esse exército que Deus, ou seja, que o rei que representa Deus envia para punir os homicidas que tocaram nos servos do Senhor. A Bíblia diz que o rei enviou um exército. O exército chega lá, né, em posição de combate, de batalha, entra na peleja contra aqueles que se levantaram contra os obreiros, servos do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ou seja, o rei, autorizou que eles fossem eliminados e que a sua cidade fosse tocada a fogo, porque mexeram nos servos do Senhor. E agora, tudo estava preparado. As bodas, a festa, a ornamentação. O noivo estava ornamentado. Agora imagine, queridos, uma festa de casamento. E quando chega na hora, o noivo já está presente, já está pronto, já está esperando a noiva. O noivo já está esperando a igreja. O convite já tinha sido feito. E agora terá o noivo na expectativa. E agora, quando chega, a casa está o que? Vazia. Cadê a noiva? Não deram ouvido? Preste atenção uma coisa. Os convidados representavam a noiva do Cordeiro. E cadê a noiva do Cordeiro? Que não aceitaram o convite, antes massacraram os servos do Senhor. E agora a noiva, os que seriam a noiva do Cordeiro, foram que punidos pelo rei. Nós nessa batalha, queridos amados ouvintes, o rei não perde. A casa parece que está vazia. A casa aparentemente, parece que ninguém não vai dar ouvido. Parece
os convidados. Nisso, já não tinham demais convidados para que não possa estar presente nas bodas, no casamento entre o noivo e a igreja. E agora, o noivo está pronto. Os convidados foram eliminados. Porque erraram, porque massacraram, porque tocaram na menina dos olhos do Senhor. Me chama a atenção que o noivo, ou seja, o rei, chama pela terceira vez os seus servos, que eu acabei de falar que representa o obreiro. Chama seus servos. Olha, ele diz: aleluia, as bodas estão preparadas. Aleluia. Mas os que eram convidados não eram dignos. Eles eram convidados, mas não eram dignos. Aleluia. Glória seja no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas convidamos para vir à casa de Deus, para vir aos cultos, e a maioria geralmente prefere estar na farra, prefere estar na curtição, prefere estar na balada, prefere estar no boteco, prefere estar na prostituição, prefere estar na idolatria. Mas o rei disse para os seus servos: olha, os convidados não vieram, em outras palavras, eles não eram dignos. Você acha que Deus vai parar a obra por causa disso? Por que alguém que é convidado não está ouvindo? Por que alguém, que teve um chamado não vem? Me faz lembrar que Elias, correndo de Jezabel, quando este foi ameaçado, a palavra do Senhor nos diz que ele foi para a caverna. Não é isso? Ameaçado, Elias corre para a caverna e chega na caverna. Deus aparece para Elias em áudio, em voz, e diz: olha, o que é que faz aí, Elias? O que é que faz? A palavra do Senhor diz que agora Elias, como também não conhecia a voz de Deus, o inimigo tentou enganar a Elias na caverna. Pastor, de que maneira? A Bíblia diz que passou um vento forte, não era Deus. Passou um terremoto, não era Deus. Passou um fogo, não era Deus. E agora passa uma voz suave, ômega. E a palavra do Senhor diz que Deus fala com Elias, dizendo: o que ele faz aí, Elias, na caverna? Elias disse: mataram os seus profetas, e só restou eu como profeta, e querem tirar a minha
minha vida. Deus disse: Elias, não, nada disso. Em outras palavras, você está errado. Por quê? Eu ainda tenho mais 50 profetas, rapaz, que não se curvaram diante de Baal. Eu tenho mais homens que estão dispostos à obra, que estão dispostos a ouvir a palavra. Eu tenho mais pessoas. E agora, quando nós pensamos que tudo está perdido, que tudo está acabado, Deus suscita o seu segundo plano, o plano B, e coloca em ação. Eu tenho mais 50. E vão, Elias, eles vão trabalhar. Agora volta pelo teu caminho, chega lá, e hoje levanta profeta, rapaz. Levanta homens dispostos para a obra, Elias. E aí, a casa aparentemente das bodas do noivado estava o quê? Estagnada, parada, aparentemente vazia. O rei aparece e diz: olha, servos, vai pelos caminhos, convida todos os que acharem pelo caminho. Olha, convida tanto os maus como também os bons, e traga para a festa, traga para as bodas, traga todos. Eles foram em busca de mais pessoas. A palavra do Senhor diz que eles se encontraram, convidou mais pessoas. E ali a Bíblia diz que ali, aleluia, os servos do Senhor convidou mais pessoas, homens bons como ruins. Preste atenção uma coisa, que o convite de Deus não é só para aqueles que são bons. O convite de Deus não é só para aqueles que são justos. Jesus veio para os doentes, para os enfermos. São os doentes que precisam de médicos. E agora, a casa estava vazia. O rei disse: vai, traga os maus, traga os bons, convida pessoas e traz para a festa. A palavra do Senhor nos diz que os obreiros, das palavras, os servos, fez aquilo conforme o mandato do rei, levou agora pessoas para a festa do casamento. E agora está lá uma coisa muito interessante, me chama a atenção, é que a Bíblia diz que agora a casa estava o quê? Cheia. Me chama a atenção que os demais, ou os segundos convidados, a Bíblia diz que eram pessoas mal, tanto mal como boa. Convida para a casa de Deus, convida. Independentemente qual seja o credo da pessoa, independentemente de como a pessoa está, como a pessoa se comporta, como a pessoa está andando, o que ela é, convida. Porque o convite de Deus para a salvação é o convite geral, é o convite para todos, não é só para quem é crente, é para
diferente quem está lá fora. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que agora a casa está o quê? Cheia. Aleluia. E quando para finalizar aqui, essa água aqui eu bebi, esse copo aqui, é do mistério, pastor, já falei. esse copo vai entrar no mistério domingo. Aleluia. Glória. Olha, veja bem, prosseguindo a palavra. Aleluia. Agora a casa estava cheia. Aí eu pergunto, a casa estava cheia, né, de pessoas que eram só boas? Não. O rei disse: traga os maus, traga os bons, traga todos que vocês encontrarem no meio do caminho, traga para casa, traga para a igreja. E agora os obreiros, os servos do rei, sabiam que ajuntou as pessoas e o conduziam para as bodas, né, do casamento entre o noivo e a sua igreja. Aí eu pergunto para vocês, porventura, o noivo poderia se casar com uma igreja que estivesse frustrada, uma igreja que estivesse maculada, uma igreja que estivesse, né, eu digo, em corrupção? O noivo não poderia se casar com a igreja nessa situação. Entenda que os convidados, entenda que seria agora a igreja, entenda que os convidados seriam agora a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro estava pronto para se casar. Mas para que o Cordeiro pudesse se casar, desde quando os segundos convidados eram convidados tanto bons como mal, então teria que haver, quando esses convidados adentrassem agora na festa do casamento, então teria que haver uma transformação, uma mudança, uma modificação. Aí sim o noivo estaria pronto, ou seja, a igreja estaria pronta para se casar com o noivo. Entenda que os convidados, ao adentrarem nas bodas do casamento, houve uma transformação, houve uma mudança, porque seria um ritual de casamento entre a igreja e o noivo. O noivo representa Cristo, né? A igreja representa a noiva do Cordeiro, e para ser a noiva do Cordeiro, a igreja tem que estar o que? Transformada, sem o que? Mácula. Vou finalizar aqui. E agora, para acabar, aleluia. Interessante que chegou, a casa está cheia, o noivo já está na casa, né? Os convidados, a noiva, a igreja, agora já está tudo pronto, tudo preparado, né? E agora só falta realizar o que? O casamento. Bom, mas antes do casamento, né, do noivo com a igreja, a Bíblia diz que o rei, Deus, presta atenção uma coisa, o rei agora desce e começa a andar por sobre a nave, né, ali do salão, e observando. Bom, vai ter o casamento, então
O rei desce, começa a olhar, começa a olhar outro, né? A Bíblia diz que o rei se deparou com um homem que não estava com as suas vestes na festa de casamento nupciais. E agora? Peraí. Tinha um intruso na festa, não estava com as roupas nupciais, ou seja, as vestes daquele homem que estava sendo intruso no meio da festa, né? Não seria um homem de caráter, não estava com as vestes, não tinha sido o que transformado. A Bíblia diz que o rei agora chama aquele homem, né? Ele diz: ei, moço, muitas palavras, homem, como entraste aqui? Como entrou aqui na festa? Como você entrou? Hein? Por que as suas vestes não estão sendo nupciais? Ou seja, por que não estão com vestes de transformação, vestes de mudança? Por que não mudou? Peraí, você não pode se casar com o rei que é Jesus sem que não haja transformação na sua vida. Se o rei vier, mesmo você entenda, mesmo você estando na festa de casamento, mesmo você estando nas portas do casamento, se o rei vier e encontrar você se as vestes alvas, se as vestes limpas, você não vai. Você vai estar no meio, mas não vai. Preste atenção uma coisa: você não vai subir. Pastor, o que é isso? É a Bíblia que está falando. Aleluia. Os demais convidados que vieram, sujos, imundos, né? Maus, bons, quando chegou na festa, houve transformação. Mas tinha um no meio da festa que o rei desceu, olhou para ele e disse: ei, quem convidou você? Como você entrou aqui? Você não está com vestes nupciais. Você não recebeu a transformação. Você não era, eu te falo, você não é para estar aqui. Porque você não vai se casar com o noivo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. A igreja imaculada, sem mácula, sem rugas, sem manchas, sem pecado. A igreja que anda na santidade diante do Senhor. Essa é a igreja, essa é a noiva do Cordeiro. Essa. Mas muitos, em meio à festa, em meio às bodas, vão ser pegos. A Bíblia diz que o rei disse para os seus servos: olha, pega ele, amarra as pernas, amarra os pés, amarra os braços dele, carrega ele, leva ele para o que? As trevas, o exterior, leva para fora, leva para as trevas, aonde haverá o que? Choros e ranger de dentes. Aleluia. E aí, glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas no meio das bodas de casamento, naquele grande dia, que não vão ficar. É o que a Bíblia está dizendo. Não vai com o noivo, não vai se casar com o noivo, vai ser arrancado, vai ser tirado. A Bíblia diz que muitos são o quê? Poucos escolhidos.
Aqueles que tinham sido convidados ficaram para trás, foram dispersos, porque não eram também dignos de estarem na festa do casamento. Eu quero falar para você uma coisa, mais uma vez, você representa a noiva do Cordeiro, você é a noiva de Cristo. E Jesus vem levar a sua igreja, e você tem que estar bem, você tem que estar sem máculas, sem rugas, você tem que estar bem diante da presença de Deus, porque se você não estiver, não sobe. Qualquer um de nós, se não estivermos bem naquele grande dia, não terá o casamento. Se ao contrário, terá sim o casamento, né, de Jesus com aqueles que estiverem bem, e os que não estiverem serão arrancados e lançados fora. Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. E aí, como está as vestes? Está sendo nupciais. Ei, limpa. Senhor Deus e Pai, cuida, Senhor, desse povo. A cada pessoa aqui presente, Pai, que o Senhor possa agraciar, que o Senhor possa nos purificar, lavar, ó Deus, nós por completo, alvejar, ó Pai, nos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor amado. Agora conduz Teu povo para seus lares e dai, Senhor, Teu livramento, Deus. Livra, Senhor, do homem sanguinário, de assaltantes, homicidas, da bala perdida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os acidentes, ó Deus, de trânsito, Pai, dá o Teu livramento. Eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus e Pai esteja com todos, hoje e amanhã e para todo sempre. Que diz amém. Se você trouxe sua oferta, abençoe a obra de Deus. Abençoe. E se você trouxe sua oferta, abençoe a casa do Cordeiro. E vou em paz, um forte abraço para todos vocês.